Olá, alunos do Universo do Mecânico, bem-vindos a mais uma aula técnica. Hoje, nosso encontro de número 33 de 2015. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula técnica sobre a nova EcoSport. Muito quente aqui em São Paulo hoje, né? Só com ar-condicionado para poder ficar, né, bem ativo, bem esperto, porque a temperatura está altíssima, tá? Lógico, não só em São Paulo, né, mas em boa parte do país, embora tenhamos as cidades com sérios problemas com a chuva. Um alô lá de Brasília, o Diomedes, aqui de São Paulo, né, o Giba Brás, Alto Rafim, o Gentil Serafim Gomes, Pedro Jerônimo de Lucena, também linkado, nos acompanhando. Tem aqui muitos alunos entrando agora, né, na aula ao vivo, nos acompanhando aqui no seu UMEC, o seu Universo do Mecânico. Vamos lá ao tema desta aula: gerenciamento eletrônico da nova EcoSport 1.6, 16 válvulas flex, sistema de gerenciamento Marelli, IAW 7GFR.CS. Hoje o nosso quinto encontro deste novo EcoSport, sensor parte 2. Então, a segunda aula sobre os sinais de entrada deste veículo da Ford, né? Ainda vende bastante esse carro, tem bastante no mercado, embora temos ainda muitos modelos ainda em garantia, né? Mas, pessoal, tendência, vai chegando para a oficina, vai vir para trocar uma pastilha de freio, daqui a pouco a vela está gasta, filtro de ar, de combustível, limpeza de bicos, né, manutenção, bobina que queima, bomba de combustível que queima, vai aparecendo. Claro, ainda é um modelo novo ainda, né, é um modelo ainda com uma quilometragem baixa ainda a nível de mercado, mas que rapidamente vai aí chegar até as oficinas independentes, até as autopeças, autocenters, autoelétricas, com toda certeza. Semana passada, na EcoSport, falamos sobre sensor de rotação e sensor de fase. Então, dois sinais, né, muito importantes para o mapeamento do sistema. Claro, sensor de rotação, sensor importantíssimo, né, para a ECU fazer a contagem dos dentes, a contagem dos sinais do eixo virabrequim, e ainda assim, né, faz junto a relação do PMS, claro, com a ausência de duas falhas no volante do motor, né, temos a consequência do módulo contar a rotação e ainda identificar a fase do motor, ou seja, qual fase está, né, o eixo virabrequim, PMS do 1 e do 4, PMS do 2 e do 3. Por aí já dá para fazer um belo de um mapeamento no sistema. Não perfeito, mas já próximo disso. E ainda falamos sobre o sensor que vai ali em cima, no eixo virabrequim, o sensor de fase do motor dessa EcoSport, que vai cruzar, né, a informação dada, cruzando as informações, rotação e fase, a ECU tem as condições precisas de identificar cilindro por cilindro, fase por fase. Então consegue mapear a injeção de combustível na ordem, na sequência, e mapear também a ignição também na sequência, cilindro por cilindro, atrasando, adiantando ponto, cilindro por cilindro. Então, assim, possibilidades reais e verdadeiras que o módulo mapeia o sistema como se fosse 4 motores. Isso mesmo, como se fossem 4 motores. Ah, são 4 cilindros. Mas como se fossem 4 motores ligados pelo eixo virabrequim, tá? E dessa forma, o sistema disponibiliza o quê? Mapeamento individual, cilindro por cilindro, tanto na ignição quanto na injeção eletrônica de combustível, tá? Aula de hoje, aula também sobre sensores. Veremos dois como sinais complementares: sensor de temperatura do motor, o sensor do arrefecimento, né? O famoso popular sensor de
temperatura da água, né? E veremos também o sensor de detonação, um sensor complementar que dá a informação necessária para adequar o mapeamento da ignição do sistema, ok? Então, vamos lá, a nossa telinha de introdução. Nesse segundo programa, sobre os sinais de entrada, veremos o sensor que informa a temperatura do motor. Então, claro, né? O sensor de temperatura, sistema de arrefecimento, e o sensor que informa a ignição, né? Para a ignição informa o fenômeno detonação. Claro, o sistema de ignição ele vai controlar o mapeamento da ignição para evitar a detonação. Tá? Então são dois importantes sinais, são sinais complementares, né, para o sistema, né? Não são vitais, tanto temperatura quanto detonação. Com eles, o motor funciona melhor. Sem eles, perde funcionamento. Não, o motor funciona, mas não tão bom quanto antes. Então, são sinais complementares, né? Eles somam no mapeamento para melhorar ainda mais esse mapeamento do sistema. Então, vamos lá, a nova EcoSport. Aqui na tela, ela, o veículo, 1.6, 16 válvulas Sigma, é o foco do nosso treinamento. E aqui, claro, a nossa diagramação. No centro temos a ECU e a W7GFR-CS, sinais de entrada, fase, densidade, rotação em PMS, temperatura do motor, lambdas, detonação, pedal do acelerador, velocidade, borboleta e interruptores. Claro, desses sinais todos, fase e rotação PMS foi na aula passada, aula de hoje, detonação e sensor de temperatura do motor. E os atuadores, né, que veremos nas sequências, né, de aulas, injetores, corpo eletrônico, ignição, canister, eletroventilador, partida frio e bomba elétrica de combustível, que já abordamos aqui, né, na aula sobre sistema de combustível. Detalhes. O sinal do sensor de temperatura do motor serve para a ECU adequar o mapeamento da mistura, da partida frio e ainda os controles do eletroventilador e a indicação no painel de instrumentos. Então, o sinal do sensor da água, né, temperatura do motor, serve para isso. Ó. Resumidamente, ó, mapeia a mistura. Como assim mapeia a mistura? Claro, com o motor frio, precisamos de uma mistura mais rica. Com o motor quente, uma mistura mais pobre. Partida frio, álcool reflex, tem o sistema de partida frio. Precisamos ter o quê? Precisamos ter o quê? O sistema que, quando a temperatura está baixa, tá? E uma porcentagem de álcool alta, teremos a injeção de partida frio. Temos o que ainda? Controle do eletroventilador. É a ECU da injeção que dá o comando para o controle, tá, do eletroventilador, ou seja, para ligar, controlar a temperatura do motor, baixar a temperatura, desligar e por aí vai. E ainda, via rede, a indicação no painel de instrumentos, ou seja, a marcação. É digital agora, né? É marcado de forma numérica, digital, não tem mais o ponteiro no painel de instrumentos desta nova EcoSport. Aqui, o motor do carro, sua localização, né? Onde fica o sensor de temperatura do motor, parte traseira do cabeçote deste motor Sigma 1.6, 16 válvulas, né? E por falar disso já, né? Vamos falar, claro, da sua localização. O sensor de temperatura do motor está fixo na parte traseira do cabeçote e fica em contato com o líquido de arrefecimento sempre antes da válvula termostática, informando a temperatura deste líquido. Ou seja, o sensor, primeiro, não é de rosca, é de encaixe, tá?
já é padrão há alguns anos, né? Em boa parte da linha Ford, da nova EcoSport não muda, não é rosca. Ele é de encaixe com anelzinho de Viton, de borracha, faz a vibração e trava a plástica de fixação. Tá? Então ele vai preso no flange traseiro do cabeçote. A parte metálica do bulbo, né, do sensor, está em contato com a água, com um líquido de arrefecimento, composto por água mais aditivo. O que mais? Ela fica antes da válvula, ou seja, a válvula termostática ela restringe a circulação do líquido entre bloco e radiador, ou cabeçote e radiador. Por quê? No radiador ocorre a troca do calor. Entra a temperatura, a água, o líquido numa temperatura, e ele sai numa temperatura cerca de 10 graus mais baixa. Bom, legal. A válvula termostática restringe isso, ou seja, mantém o bloco e cabeçote, a água circulando, né, o líquido circulando, e a temperatura vai subindo. E o sensor vai captando essa variação através da alteração da resistência elétrica interna. E aí, quando abre a válvula termostática, pessoal, é comum. Preste atenção no scanner ou preste atenção, tá, no próprio painel de instrumentos. A temperatura vem subindo. Quando abre a válvula, ela dá uma pequena queda e depois volta a subir e estabiliza. Por que a temperatura do líquido de arrefecimento dá uma pequena queda na primeira abertura da válvula termostática? Por quê? Sabem dizer isso? Tem alguma noção? É padrão isso, pessoal. Isso não é na nova EcoSport. É padrão. É verdade. Todo carro, quando você liga o motor, tá? Faz o quê? Você liga o motor, ele vai aquecendo, 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 aquecendo. Quando abre a válvula termostática a primeira vez, tá? A água quente, o líquido quente, vai para o radiador. E ele vai empurrar um líquido frio de volta para o cabeçote bloco. Só que ele está muito frio, que é a primeira vez que troca esse líquido. Automaticamente, tá? Baixa a temperatura do motor. Isso é normal. Isso realmente acontece, tá? É muito comum. Bom, então a primeira vez ele baixa e o sensor faz isso, dá essa informação de retorno para a ECU. E a ECU, né, transforma esse valor da resistência, da tensão, em um valor em graus Celsius, tá? Bom, como sempre, esse tema tem a comunicação digital, né? Sempre mostro isso para vocês, porque eu comento um pouquinho, né, o conector diagnóstico, onde vai ligado aqui na nova EcoSport, tá? No scanner, temos a marcação do sinal do sensor convertida em graus Celsius na tela do scanner. E também o mesmo sinal em graus Celsius no painel de instrumentos. Assim, é possível verificar, né, visualmente o seu funcionamento básico. Então, no scanner você vê, você monitora, vamos ver já já, né, na sequência da aula, na telinha, os valores desse sensor aqui. Eis aqui o sensor do líquido de arrefecimento da nova EcoSport. Como falei, né, ó, um anel de vedação, ele é encaixado e passa-se a trava, e aquela pontinha fininha, pessoal, é que fica em contato com o líquido de arrefecimento. É que fica em contato, né, com a temperatura do líquido, obviamente. E teremos o que? A variação da resistência interna desse termistor. Isso mesmo, naquela pontinha ali, né, de latão, dentro dela, temos ali um termistor. O que é o termistor? É uma resistência, é um resistor que tem a sua variação de acordo com a temperatura. E esse termistor é ainda do tipo NTC, né? Que tem um coeficiente negativo de temperatura. Quanto mais alta a temperatura, menor será a sua resistência elétrica. Quanto mais baixa a temperatura, maior será a sua resistência elétrica. Então vamos lá, o sensor. Um sensor do tipo NTC, como falei, NTC é do coeficiente negativo de temperatura, formado por uma carcaça metálica combinado com plástico injetado, né, o conector elétrico,
possui em seu interior um termistor que tem sua resistência alterada de acordo com a temperatura do líquido de arrefecimento. Tá? Então temos o quê? A alteração da resistência de acordo com a temperatura do líquido. E ele é inversamente proporcional. Todo metal, normalmente, né, o normal é o quê? Aquece, aumentando a sua temperatura, aumenta a sua resistência. Um cabo de vela é assim, um chicote do carro é assim. Mede um chicote com a temperatura ambiente. Vê se quando ele aquece se muda. Muda. Aumenta a temperatura, aumenta a resistência. O sensor da água é ao contrário. Aumenta a temperatura, diminui a sua resistência elétrica. Por que isso? Para facilitar o mapeamento do sistema, o entendimento do sistema. Porque lembrem-se, sensor de temperatura do líquido de arrefecimento só tem 2 fios. Um é aterramento, o outro é 5 volts com controle de tensão. O módulo manda 5 volts e, de acordo com a resistência, teremos a variação do valor desse sinal. Tá? Vamos ver os fios? Claro, vamos ver quais são as ligações aqui, ó, com esta ECU em cima da bateria, né, no suporte próprio, em cima da bateria da Nova EcoSport, que temos as ligações deste sensor de temperatura do líquido, conhecido também como plug eletrônico, né? É um importante sinal, porque além de mapear a injeção, mapeia a partida frio, mapeia, né, a questão de ligar e desligar o eletroventilador e a marcação de temperatura. Vamos lá. As ligações, né, do sensor são simples, 2 fios. Então, em seu conector simples, com apenas 2 fios, temos a seguinte ligação. Terminal 1, ligado ao pino 75 do módulo. Terminal 2, ligado ao pino 77 do módulo. Sua fixação é por trava plástica e vedação por anel de Viton, né, o anelzinho de borracha. Bom, dá para medir a resistência? Claro. Desconecta o sensor, desconecta a unidade, segue o fio, mede a resistência elétrica, né? O pino 2 ao 77, o pino 1 ao 75, tá? E realmente, podemos ter problemas de chicote, falhas de chicote, podemos sim, com toda a certeza. Então, sempre há possibilidade de fazer a medição para não ter surpresas, né? Porque a gente pode realmente ter surpresas, né, na hora que um carro foi desmontado por uma funilaria de pintura, coisas do gênero. Podemos, é verdade. Bom, vamos ver a marcação na tela do scanner? Vamos lá. Aqui no seu Mac, ó, a tela aqui do nosso captor, né, V3. Observem que legal, ó. Nesse exemplo, né, temos 2 sinais na tela do scanner, ó. Pedal do acelerador, a pista 2, 11%, mas o foco da nossa aula é o de baixo, né, ó. Temperatura do arrefecimento, 88 graus. Bom, primeiro raciocínio. O sensor de temperatura do motor, ele não manda o sinal em graus Celsius para o módulo. De jeito nenhum. Aliás, o que ele manda, nem é o que ele manda sinal, ele não é um gerador de sinal. Ele recebe 5 volts com controle de tensão. E de acordo com que esses 5 volts vai mais ou menos para o aterramento, teremos uma queda dos 5 para 4 volts, dos 5 para 1 volt. E essa variação é que a unidade de controle calcula a temperatura do motor. Tá? Calcula a temperatura do motor. Então, é essa variação. Tá? Essa variação. Então, temos o quê? Um valor agora em graus Celsius na tela do scanner. Mas não é isso que o sensor dá. O sensor dá o sinal em variação da tensão elétrica. Isso mesmo. E o módulo faz toda essa conversão para marcar aí em graus Celsius, tá? Então, claro, ó, o motor está em fase de aquecimento, 88 graus Celsius, tá? Em destaque aqui, ó, uma foto mostrando bem legal, né? A localização do sensor, ó, tá? Tá vendo lá dentro na foto, ó? Atrás dessas tubulações, essas mangueiras, temos ali
o conector cinza e 2 fios. Tá? Lógico, ele fica na parte traseira do cabeçote, né? Dá para ver o câmbio nessa foto, né? Dá para ver a caixa de mudanças da Export, tá? Porque o local não é tão ruim assim. Dá para desmontar, dá para sacar, sem maiores problemas, mesmo no lugar, tá? Localização. Fixo na parte traseira do cabeçote, junto da flange traseira desse motor Sigma, temos a circulação do líquido e assim a correta medição desse líquido, que tem a variação ao ser aberta a válvula termostática. Então, como comentei com vocês, né? Realmente temos variação, mas mais na primeira vez que abre a válvula, porque depois a variação é bem pequena, tá? É bem pequena e quase que imperceptível. Fica o quê? Mais estável a variação da temperatura do motor. Funcionamento dele, tem aqui uma outra foto desse sensor, né? Ó, de encaixe, engate rápido do seu chicote, né? Como que ele funciona? Para falar de valores, para falar de tabela. Como ele recebe aterramento DCU em um dos fios e ainda um positivo com controle de tensão no outro fio, temos nesta variação da sua resistência a alteração do sinal que a ECU envia e assim a sua resposta da temperatura. Então funciona como? Um fio é aterramento, o outro fio, o módulo manda 5 volts e fica medindo. Não é que alimenta com 5 volts, não é um positivo comum. É um positivo com controle de tensão. Acontece o quê? A ECU monitora isso. Quando manda 5 volts, se o motor está com a temperatura baixa, a resistência está alta. Bom, pessoal, resistência alta. É difícil esses 5 volts atravessar a resistência alta e chegar no aterramento? É, né? Se a resistência está alta, então esses 5 volts vai cair para em torno de 4 volts com o motor frio. Então o sinal que o módulo manda 5 volts cai para 4 com o motor frio. Automaticamente acontece o quê? O módulo interpreta que está com a temperatura baixa. O motor está frio. Aumenta o TI, enriquece a mistura e por aí vai. Tá? Agora, quando o motor está quente, temperatura alta, resistência baixa. O módulo manda 5 volts. Tem resistência baixa? Está baixa. Esses 5 volts vai conseguir atravessar a resistência baixa e chegar no aterramento? Vai, claro, a resistência está baixa. Os 5 volts cai para 1 volt. O módulo interpreta, então, que a temperatura está alta e consegue mapear o sistema. É isso, pessoal. É possível, tá? Com um simples sensor e apenas 2 fios, você ter o sensor funcionando. Não precisa ter positivo, negativo e resposta. Positivo, como alguns sensores têm. Só com 2 fios mais dedicados, né? O aterramento, ele é até compartilhado com outros sensores. Não tem problema, é aterramento. Agora, os 5 volts com controle de tensão, aí esse sim é exclusivo, né? Esse é da ECU para a temperatura do motor. Então, envia 5 volts e aguarda a resposta, a variação desses 5 volts, para poder justamente medir a temperatura, tá? Bom, tem aqui agora a tabela, importante, claro, né? Ó, valores. Bom, aqui são os valores de testes reais da nova Export. E esse teste aqui, ó, como eu coloquei na tela de vocês, em resistência, em ohms, né? Dá para medir na bancada. Ou no conector do sensor, né? Está medindo a resistência, a variação da resistência dele. Mas observem que a temperatura está em graus Celsius e a resistência está em ohms. E os resultados da resistência estão todos com K ali, ó. Ou seja, K ohms, tá? Ou seja, aquele primeiro 94K equivale a 94.000 ohms de resistência. Vamos lá. A tabela então, ó. Temperatura do líquido, 0 graus Celsius.
Resistência, 94 k-ohms. Temperatura, 20 graus Celsius, 37.000 ohms. 80 graus Celsius, 4.000 ohms. Olhem a diferença. Como dá uma queda abrupta, uma queda gigante, né? Ó, 4.000 ohms. E, por último, 100 graus Celsius, 2.000 ohms. Ou seja, você tem aí uma variação da resistência elétrica de forma inversamente proporcional ao da temperatura. Então a temperatura vai subindo, a resistência vai caindo. Quando o motor esfria, que a temperatura vai caindo, a resistência vai subindo. Então é assim. Resumindo na prática, o sistema trabalha com 0 a 5 volts. Bom, próximo a 5 volts, o motor está frio. Próximo a 0, 1 volt, o motor está quente. Na fase média de aquecimento, o motor vai estar aí com 2 volts, 1 volt e meio, mais ou menos. Tá? Só para efeito de comparação e poder entender como que através da variação da resistência, o módulo tem condições de mapear o sistema de acordo com a temperatura do líquido do sistema. Ok? Aqui na telinha de vocês, claro, o painel de instrumentos, né, da nova EcoSport. Sempre importante falar sobre painel, né, sobre informação, sobre rede, tá? E claro, mais uma dica aqui para vocês. Vamos lá, dica. Na falha do sinal do sensor de temperatura, teremos a ECU assumindo um valor médio com base no tempo de funcionamento e do sinal do sensor de temperatura do ar admitido. Vamos supor, falhou o sensor da água, parou de funcionar. O módulo identifica isso. Por quê? Ele manda 5 volts, ele espera que tenha uma queda. Se ele manda 5 volts e não cai nada, o circuito está aberto. Ou seja, tem fio quebrado, conector desconectado, por aí vai. Tá? Se ele manda 5 volts e cai para 0, ou seja, está em curto. Não passou por resistência elétrica, está em curto antes de chegar no sensor. Estão vendo como que o sistema já identifica se é uma falha no curto ou uma falha ao circuito aberto? Simples. Manda 5 volts, se caiu a 0, tem em curto. Se mandou 5 volts, não cai nada, tem fio quebrado. O circuito está aberto. E aí identifica a falha. Bom, identificou uma falha? É real? É. Como que o módulo mapeia a temperatura? Com base no sinal da temperatura do ar, tá? Para você ter uma ideia, realmente, tá? E pelo tempo de funcionamento do motor. Claro, a partir da frio, ele vai usar os registros anteriores, tá? Mas para o funcionamento normal, ele acaba usando o tempo que o motor está ligado e, como base inicial, o sensor de temperatura do ar, porque o ar, no início de funcionamento do motor, geralmente ele está muito próximo à água. Observem, se o líquido está aí a 20 graus Celsius, o ar aqui fora, né, não está muito longe disso. Então dá para ter uma pequena base comparativa com os dois sensores do ar. E depois é questão de tempo. Quanto mais aumenta o tempo de funcionamento do motor, mais aumenta a temperatura. E o módulo identifica isso. Belezinha? Vamos ao intervalo de aula e volto na sequência para falar mais sobre EcoSport aqui no seu MEC. Amigo reparador, bem-vindo a mais um programa da série Como Instalar da MTE Thomson. Meu nome é Rogério Costa e eu vou passar para vocês todas as informações para a correta instalação dos nossos produtos. Antes de começar o seu trabalho, verifique se você tem as ferramentas corretas e os utensílios para facilitar o seu trabalho. Lembrando que o uso de equipamento individual de proteção é recomendável também. Quanto ao descarte de materiais líquidos, fique atento à correta destinação de cada um deles.
Posicione abaixo do sistema a bandeja coletora de líquidos. Desconecte a fiação do interruptor. Com a chave de 29 mm, gire no sentido anti-horário e retire o interruptor defeituoso. O líquido vai sair e será uma oportunidade para trocá-lo também. Retire o anel de vedação do interruptor que ficou no radiador. Retire a junta que pode ter ficado grudada no sistema e, até se necessário, faça a limpeza da rosca no radiador. Coloque o anel de vedação no interruptor e rosqueie-o com a mão até o final da rosca. Agora, com a chave 29 mm, faça o aperto final. Encaixe o conector no interruptor. Está terminado o trabalho. Esperamos ter ajudado com essas informações. Acompanhem sempre os nossos capítulos da série Como Instalar. Qualquer dúvida ou sugestão, entre em contato conosco. Até a próxima. Muito bem, alunos do MEC, vamos lá, retornando com o segundo tempo de aula aqui da nova EcoSport, tá? Aqui no painel de instrumentos dela, né, o bonito painel da nova EcoSport, tá? Observem que não tem ponteiro de temperatura do líquido. Observaram isso? Olhem bem o painel. Olhem as lâmpadas lá dentro, tá? Todas elas lá dentro, no centro do painel de instrumentos, ó. Começando pelo lado direito da tela de vocês. Temos o que, ó? Luz de anomalia de injeção, o motorzinho amarelo, tá? Depois, a luz indicadora de nível de freio, tá? Luz de alarme, luz do ABS, tá? Depois, porta aberta. Quando é transmissão automática, né, temos ali o pontinho de interrogação, falha de câmbio, airbag, cinto de segurança, bateria. Do outro lado da tela, tá? Lado esquerdo agora do painel ali, junto ao tacômetro, né, o conta-giros, temos luz de temperatura, a espia vermelhinha, estão vendo? Uma luz vermelha, mostrando problemas de temperatura do motor. Depois, um carro escorregando, né, é o programa de estabilidade. Então, quando o programa de estabilidade entra em funcionamento, né, ou quando tem falhas, fica aceso. Quando entra em funcionamento, pisca essa lâmpada. Depois a luz de manutenção, né, de revisão, que é uma ferramentinha, né, uma boca fixa ali, uma chave fixa. Depois, um volante de direção, porque esse carro tem assistência elétrica de direção, então não é hidráulica nem eletrohidráulica, é uma assistência, né, elétrica, tá? Então tem um motor elétrico ali na coluna de direção junto com o módulo. Depois, luz de reserva, combustível, pressão do lubrificante. No centro temos marcação do combustível, alarme, e aí no computadorzinho de bordo acima temos as variáveis, ó, como a quilometragem, temperatura externa, né, consumo, autonomia, temperatura do motor também, tá? Então ali você tem o quê? Algumas variáveis que você vai mudando no botão, no console do carro, tá? Então tem bastante informação. São várias lâmpadas no painel e uma delas é da temperatura do motor, que é ali a vermelhinha, e temos a marcação ainda, né, que aparece neste painel. Vamos lá. A indicação do sensor de temperatura também ocorre na marcação do painel de instrumentos. Assim, a mesma variação inversamente proporcional serve também para indicação no painel e na injeção. Mas é assim, sensor do motor é um só, o da água é um só. Esse sinal vai para a ECU da injeção, o do motor, e depois via rede
vai para as outras unidades. E uma delas que vai é a unidade do painel de instrumentos, tá? Por falar em painel, tem Redcam? Tem. Vamos ver um detalhezinho sobre o painel de instrumentos. Está aqui, ó. Ó, no scanner, né, no equipamento diagnóstico, é possível entrar sim, ó. Vejam lá, ó, sistema 2012 em diante, né? Injeção IAW7GFR Flex, que é a injeção que a gente está, né, dando treinamento, e logo abaixo, ó, tem opção de entrar no painel de instrumentos, ou seja, você tem comunicação via equipamento diagnóstico também com o painel de instrumentos da nova EcoSport. Então é esse o comentário que eu vou fazer agora aqui para vocês. Vamos lá. Então aqui na telinha já mostrando, né, o comentário a respeito do painel. Como esse modelo também possui rede de comunicação, a ECU do motor envia a ECU do painel de instrumentos. Tá? Através do equipamento diagnóstico é feita a verificação também de falhas, né? Apagar memória, leituras, adaptações entre os módulos do sistema. Por que módulos? Porque o painel é um módulo do sistema, a injeção é outro módulo do sistema. Tá? Então são módulos que nós temos no veículo e, claro, tudo isso tem uma comunicação em rede. Tá? Detonação. Bom, é um outro sensor com um outro objetivo no veículo. Um outro objetivo, né, no mapeamento do sistema. O sensor de detonação é um dos sensores, pessoal, assim, a nível de funcionamento, tá, mais bonitos. Por que bonito? Primeiro, ele gera um sinal. Ele é um gerador de sinal elétrico. Não precisa ter alimentação para ele. Ele é um gerador, ele gera um sinal elétrico. Segundo, ele consegue gerar um sinal elétrico pegando uma vibração numa janela específica, ou seja, a detonação. Porque o motor tem vibrações, o motor tem vibração de coxim, tem vibração de protetor de cárter, tem vibração de escapamento, tem vibração do alternador, tem um monte de vibração do ar-condicionado, tem um monte de vibrações. O motor do carro tem um monte de vibrações. Dessas vibrações, uma delas, uma das mais perigosas, é a detonação. Esse sensor consegue captar essa vibração e gerar um sinal elétrico em cima dela. Ou seja, de acordo com a vibração, gera o sinal elétrico. E esse sinal elétrico chega para a ECU e a ECU faz a adequação do sistema. Tá? Então, ele capta o sinal bem fechado da detonação e adequa o mapeamento do sistema. Tá? Esse é o sensor de detonação. Como falei, tem um funcionamento bem específico, mas ele gera o sinal, ou seja, ele consegue fazer a geração do sinal elétrico de acordo com uma vibração bem característica no motor do carro. Tá? Vamos lá. Com o objetivo de identificar as vibrações no motor em relação ao funcionamento irregular do sistema de ignição, temos o sensor de detonação no bloco do motor que envia sinal para a ECU. Ele gera o sinal, né? Ele não tem nem positivo para funcionar. Ele tem um aterramento e um sinal de resposta, basicamente falando. Então, ele é um gerador de sinal de acordo com o que vibra internamente o seu cristal piezoelétrico. Tá? Então, é um sensor quase que autônomo. Poderíamos dizer assim. Como o carro é um carro flex, né? É um carro que pode usar álcool e ou gasolina, tá? No álcool não detona. Para o motor detonar, bater pino usando álcool é assim extremamente difícil, tá? Por quê? Porque o álcool já é um antidetonante natural. Tanto é que é colocado álcool anidro à gasolina, não é isso? Hoje a gasolina não tem aí de 25 a 27% de álcool anidro, é álcool sem água. Por quê?
porque o álcool é um antidetonante, tá? Mas o álcool hidratado, né, que é usado como combustível também, esse tem água. Mas, de qualquer forma, ele também é um antidetonante, tá? Então, quando o carro está sendo aí utilizado, né, o Flex EcoSport só no álcool, meio a meio, ou uma boa proporção de álcool, não teremos detonações. Pode ter certeza disso, tá? Porque o álcool já é um antidetonante natural, tá? Quando estamos usando somente gasolina, por mais que tenhamos ali de 20 a 25%, de 25 a 27% de álcool misturado à gasolina, o motor pode detonar. Realmente, pode acontecer. E aí entra esse cara. Esse sensor começa a enviar o sinal para a ECU, que consegue, a cada sinal recebido, atrasar o ponto de ignição. Então, assim, a cada rodada de avanços de ignição, rodada no mapeamento, o módulo vai adiantando o ponto em meio grau, depois mais meio grau, mais meio grau. Detonou, ele atrasa 3 e pouco. Derruba o avanço daquele cilindro. Parou de detonar, vai aumentando. Meio grau, meio grau, meio grau. Detonou, derruba de novo. Ou seja, a ignição vai sendo adiantada e atrasada. Por que sempre adiantada? Porque, claro, é muito melhor para o motor trabalhar com a ignição adiantada, porque tem um bom desempenho, né, menor consumo, maior potência, porém tem um agravante que é a detonação, né? Então, mais adiantado, melhor, claro, tá? Mas é perigoso a detonação, por isso tem um sensor. Então, quando o sistema é projetado, tem um sensor de detonação, o avanço sempre vai sentido adiantar, mas é de pouquinho em pouquinho. Meio grau, mais meio grau, mais meio grau, mais meio grau. Quando detona, ele atrasa 3,3, 3,2. É mais ou menos esse valor. Tá? Ele derruba o avanço da ignição. E isso é o natural. Tá? Para justamente o quê? O ponto de ignição estar o mais adiantado possível, desde que esteja controlada a detonação. Vamos lá. Localização. Então, ó, tá no meio do bloco do motor, tá? Ali na região do filtro de óleo, um pouco mais para cima, tá? Entre os cilindros 2 e 3. Isso mesmo. Fica entre os cilindros do meio. Por quê? Ah, porque é um motor 4 cilindros, né? Eu não vou colocar 2 sensores ou 3 sensores. Não. Eu posso com um sensor só, localizado, centralizado no motor, né? Para captar o primeiro e o quarto, o segundo e o terceiro. E ele está mais para cima, para estar ali bem na zona, né, de anéis, bem próximo à região da combustão, né, a câmara de combustão. Mas ele consegue captar, ainda assim, as detonações, as vibrações dos 4 cilindros. E como o módulo mapeia de forma individual, um por um, tá? Ele atrasa um por um também. Ele consegue atrasar um por um também, tá? Então aqui, em relação à sua localização, né? Onde fica esse sensor, né? Qual é a posição que ele está, tá? E claro, né? Não é só isso. Também existe uma questão de torque, né? De aperto. Então vamos ver essa necessidade. Fixo na lateral do bloco do motor, esse sensor do tipo piezoelétrico faz a captação das vibrações para a ECU adequar o mapeamento da ignição, atrasando o ponto quando é necessário. É o que eu falei. Adianta geralmente de meio e meio, quando atrasa aí 3,3 graus. Torque de aperto. Por que torque de aperto? Todo sensor de detonação, por mais, né, que seja montado no bloco, etc., se faz necessário um aperto específico, porque ele pega a vibração, ele capta a vibração. Então, se apertar de forma diferente, incorreta, poderemos ter variações nesses valores de captação. Então, recomendado 2 kg, né, 2 kg força-metro, ou, trazendo para a medida mais atual, 20 Nm de torque, o sensor de
detonação do motor, tá? Olhem agora, e muito bem, prestar muita atenção aqui, ó, na tela do Captur V3, tá? Valores. Primeiro, né? Avanço de ignição, cilindro 4. Menos meio grau. Claro, eu estou numa tela do scanner, né? Aqui do Captur V3. Tem telas a mais, tá? Mas só como exemplo. Avanço de ignição, cilindro 4. Menos meio grau. O que é isso? O módulo está tirando meio grau do avanço da ignição do cilindro 4. Só dele. Lógico, na tela aqui não aparece, né, os demais. Mas só por uma questão de entender o que é um mapeamento individual, cilindro por cilindro. Tanto é... Olha a linha de baixo. Bobina de ignição 1. 3.66 ms. Ou seja, 3,66 milissegundos. Então temos o quê? O tempo em que a ignição, o tempo que a bobina, né, o chamado ângulo de permanência, o tempo que a bobina do primeiro cilindro, ela está sendo carregada, energizada. É em tempo isso, né? 3,66 milissegundos. Ou seja, com essa ilustração, né, do mapeamento da ignição, né, lógico, agora aqui via scanner, temos a certeza que o mapeamento do sistema é individual. É cilindro por cilindro. Vamos lá? Vamos à explicação dessa tela? Através do sinal deste sensor, detonação, com a combinação dos sinais dos sensores de rotação e fase, a ECU mapeia individualmente a ignição, cilindro por cilindro, e assim a ECU atrasa os avanços e adianta quando necessário. Parou de detonar? Volta a adiantar. Detonou? Atrasa o ponto. Parou? Adianta. Vai adiantando, vai adiantando. Obviamente, quando vai adiantando, tende a detonar. Atrasa. Ou seja, o avanço de ignição, pessoal, não fica estático. Ele não fica parado de jeito nenhum. Ele fica variando. Ou seja, o módulo vai buscando o melhor ponto, o melhor avanço o tempo todo. Por quê? Se o carro está em movimento, temos diferença de altitude, podemos ter diferença de qualidade do combustível, podemos ter diferença, né, da própria temperatura do motor. São fatores que influenciam diretamente o mapeamento da ignição. Então tem que fazer o quê? Tem que correr atrás desses fatores. Ah, não precisa. O sensor já adequa todos esses fatores. Já consegue fazer o mapeamento, a leitura do estado naquele instante dos 4 cilindros. E mapeia um por um, cilindro por cilindro. Quando o sensor dá o sinal para o módulo, é fácil. É só o módulo olhar para trás e ver qual foi o último cilindro que teve a combustão. Ah, foi o terceiro? Tá bom, terceiro. Na próxima rodada, menos 3 graus para você. Entenderam? Ele consegue adequar isso tranquilamente, tá? E o mapeamento, né, a questão de ligações do chicote, vamos ver? Quantos fios tem um sensor de detonação? 2 fios. Mas do módulo? 3. Então, de novo, vai entrar um assunto referente a campo magnético. Ligação elétrica. Em seu conector simples, com apenas 2 fios, temos a seguinte ligação elétrica. Pino 1, 68, pino 2, 67. Ah, mas do módulo saem 3 fios para o sensor de detonação, porque possui malha negativa via pino 62, ou seja, os fios eles são abraçados, enrolados por uma malha de aterramento para melhorar a qualidade do sinal e principalmente, né, não ter influência de sinal externo. O famoso, né, sinal, né, pirata, um sinal que vai gerar um campo magnético que vai alterar o valor dele. Sim, podemos ter isso realmente. Então, tem a malha negativa
no chicote desse sensor, ok? Aqui, ela, a unidade de controle eletrônico do motor e, claro, como sempre, vamos usar mais uma dica, tá? Então, nos testes do sensor de detonação, podemos fazer simulações com simples batidas próximo ao sensor e analisando a variação de seu sinal. Podemos testar com o osciloscópio ou medindo sua frequência com o multímetro. Mas também via scanner é possível, tá? Está lá em leituras, atraso da ignição, gere uma batidinha no sensor de leve. Você vai ver que na tela do scanner já muda o valor também, ok? Vamos lá, a pergunta da nossa aula, antes do nosso plantão de dúvidas. Pergunta: o sensor de temperatura do líquido de arrefecimento pode dar informação incorreta? Pode falar algo que não é verdadeiro, um valor incorreto? E aí, sim ou não? Sim, né? Pode. Podemos ter falhas do tipo circuito aberto, curto-circuito ou ainda valores incorretos. Esse é o pior, né? Eles têm que medir lá em loco, no local realmente, para ter certeza que não há defeito. Porque ele pode estar informando que o motor está quente e o motor está frio, na verdade. Isso realmente pode acontecer. Belezinha? Vamos ao intervalo de aula, ao espaço do nosso patrocinador e volto na sequência com o nosso plantão de dúvidas aqui no seu MEC. Muito bem, alunos do MEC, vamos ao nosso plantão de dúvidas ao vivo aqui no seu universo do mecânico. Vamos lá, perguntinhas, pessoal lá da KDS Automotivas. Professor, quando fazemos a limpeza do potenciômetro, podemos usar descarbonizante ou algum outro produto? Então, peraí, qualquer limpeza em potenciômetro é com limpa-contato. O descarbonizante a gente usa para limpar o corpo de borboleta, né? As partes metálicas que tem carbono, excesso de carvão, parede do corpo, borboleta. O potenciômetro, não. Tem que ser usado limpa-contatos, né? Ou seja, vai tirar a oleosidade da placa eletrônica, tá? José Daniel Lemes. Olá, professor. Como o sensor de detonação, por ser sozinho, simples, consegue fazer a leitura de cilindro por cilindro? Bom, não é que ele consegue fazer de cilindro por cilindro. Ele lê qualquer vibração, qualquer detonação. Tá? Eu estou lá com o motor da Export ligado, em marcha lenta. Eu vou lá e dou uma batidinha no sensor, ele entende que é uma vibração. Ele vai mandar o sinal. Quem sabe quem é o módulo. Porque assim, quando o sensor deu o sinal,
indicou detonação, o módulo sabe qual foi o último cilindro que teve a combustão. Porque a detonação ocorre aonde? Em que fase do motor? Na combustão. É quando ocorre, né, a combustão da mistura ar e combustível. É ali que ocorre a detonação. Então, nesse momento, o módulo é só ver quem foi que mapeou, quem foi que teve a combustão por último. Ah, foi o segundo cilindro? Então tá bom. Quem detonou foi o segundo cilindro. Tá? Porque nas outras fases do motor, admissão, não tem detonação. Compressão, só bem no finalzinho, né? Mas aí já vai entrar na combustão. Escape, muito menos. A fase que tem a detonação é a fase de combustão do motor. Então é só ver qual foi o último cilindro que teve a combustão para saber qual cilindro detonou. Qual que eu vou ter que atrasar da próxima rodada, né? Vou dar um cartão vermelho para ele. É um cartão amarelo, vai, como se fosse no futebol, para atrasar ele 3 graus, 3,3 graus, tá? Giba Brás fez o seguinte comentário. Olá, professor, boa noite. É possível apagar essa chave sem auxílio de scanners? Bom, se for a questão do imobilizador, não. É programável a chave com o auxílio dos scanners, tá? Então dá para programar a chave dessa linha, claro, com o auxílio do scanner. Por ser ainda um modelo bem novo, bem atual, eu entendo que, pelo menos por enquanto, programação de chaves da nova EcoSport só com equipamento original, hein? Pelo que eu andei olhando, ainda não estão fazendo, tá? Essa adaptação. Claro, copiar a chave é diferente. Estou dizendo de apresentação de chave, pelo menos por enquanto, só com equipamento de diagnóstico original, tá? E daqui as felicitações, né? O Alessandro Tomás, aqui do sul do país, não pôde ver a aula semana passada, né? Porque foi o nascimento, né, da sua pequena filha. Então, parabéns aí, Alessandro Tomás, né? Já pude conhecê-lo pessoalmente em eventos, né? Então, parabéns pela filhota que acabou de nascer, tá? Bom, pessoal, da aula de hoje, vamos ver aqui o nosso fechamento, né? Então, chegamos ao final desta aula técnica. Como sempre, obrigado por fazer parte do MEC, por participar da nossa aula. Semana que vem, teremos o nosso 6º encontro deste veículo da Ford e abordaremos sensor parte 3. Por hoje é só. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula.